Shalom, amada igreja. Eis que é chegado a vós o Evangelho do Reino. Ó grandioso e exaltado Pai Celestial, a Ti, ó Pai, entregamos as nossas vidas, o nosso ser. Pai, venha falar no mais profundo da nossa alma, meu Deus. Fale ao nosso interior, ao nosso subconsciente, nos ensina a caminhar segundo os Teus estatutos. Fale no mais profundo do nosso ser, meu Deus. Ó grandioso de Israel, venha falar conosco nessa manhã, no dia de hoje, para que possamos, ó Pai, iniciar a nossa semana, o nosso dia, com as Tuas palavras dentro do nosso coração. Pai, que a partir de agora não seja mais o homem a falar, mas Tu através do homem, ensinando as Tuas veredas, o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos, Pai, caminhar em uma única direção que é a Tua, ó grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao grande Al. Amém? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. A você que está do outro lado, que está nos acompanhando, pegue sua Bíblia também, vamos fazer o estudo, vamos ouvir o que o Pai tem para nos dizer no dia de hoje. Venha falar ao nosso coração, venha falar no mais profundo do nosso ser, para que possamos caminhar segundo os Teus estatutos, os Teus ensinamentos. Ageu, capítulo 1, versículo 7. Perdão, versículo 3. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Redentor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas? Enquanto está esta casa, fica deserta? O que Deus está querendo dizer com isso? Deus, Ele nos fala assim: olha, você quer habitar na tua casa, mas e a minha casa? Como está a minha casa? E o que é a casa de Deus? É o templo religioso? É entre quatro paredes ou somos nós a casa do Redentor? E se somos nós, por que Ele diz que a casa está deserta? O que é estar deserto? É estar vazio, é estar neutro, em branco. E como podemos nós estarmos desertos? Deus, Ele nos diz que aquele que não tem o Espírito Santo, não tem a Bíblia dentro de si, ele é como um vaso vazio. E a palavra continua a nos dizer: versículo 5. Ora, pois, assim diz o Redentor: considerai os vossos caminhos. O que é considerar os vossos caminhos?
é considerar como pensamos, como agimos, como caminhamos, para onde vamos, o que olhamos, o que fazemos. Muitas vezes, as pessoas, por acharem que está dentro de um templo religioso, já basta para a salvação. A salvação é uma forma de mostrar para o povo que Deus o quer. Mas como nós seremos salvos se não estivermos preparados? Cristo, ele diz assim: eu vou vir como ladrão da noite, como um raio que cai no norte e ao mesmo tempo cai no sul. O que Cristo quis dizer com isso? Ele vai nos pegar distraídos, dormindo, despreocupados. Muitas vezes dizemos que somos servidores de Cristo, que amamos a Cristo de todo o nosso coração, mas não estamos vigilantes. Cristo, ele diz: vigiai, orai, porque o diabo, o vosso adversário, está à porta. E nós não estamos vigiando, nós não estamos olhando ao nosso redor. Muitas vezes caminhamos por caminhos tortuosos, sem sabermos que vamos cair num buraco profundo. E o tempo todo Deus está nos ensinando através da Bíblia: cuidado. Quantas vezes Cristo falou isso para Pedro? Quantas vezes? Pedro era o seu discípulo, é o seu apóstolo. E Cristo disse para ele: Pedro, Pedro, vigiai, que Satanás está à tua volta. Mesmo até os mais puros, mais santos, Satanás está tentando. Quem dirá os leigos? Nós temos que vigiar. E a palavra continua a nos dizer em Ageu 1, versículo 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Deus, ele diz assim: para o pecado há um preço. Para um pecado há um tormento. Deus, ele diz, o grande Hashem, ele nos diz assim: tu semeias, fala do meu amor para as pessoas. À tua volta você ensina o meu amor, a minha grandeza. Mas o que você colhe? O que você tem colhido? Você não colhe nada. Você come, mas nunca está satisfeito. Você tem se alimentado da minha palavra, mas é pouco. Porque você quer sempre alimentar mais, conhecer mais, e nunca vai ser saciado porque você não está entendendo o que é ter comunhão comigo. Porém, vós bebeis, vós sois cheios do Espírito Santo, mas não está dando importância para essa magnitude do selo que eu estou lhe dando. E você vai ter sempre sede, sempre vontade de beber. Porque está escrito: aquele que bebe da água da fonte da vida jamais terá sede.
jamais irá buscar mais água. Aquele que tem comunhão com Deus jamais aflige a tua alma. E Deus ainda diz mais: aquele que recebe o salário, recebe um saco furado. O teu salário nunca dá. Aquilo que você recebe de Deus cai por terra. Por quê? Muitos vão dizer: mas o que eu ando fazendo de errado? O que eu ando fazendo que Deus está me punindo dessa forma? Deus não pune ninguém, Deus é amor. Quem se pune somos nós mesmos. Deus nos deu livre-arbítrio para ir e vir. Se quisermos viver em santidade, devemos seguir a Deus, mas se quisermos viver da maneira que queremos, Deus não vai te punir por isso. É você que traz a punição para você. É você que faz os seus dias ser tenebrosos. E a palavra continua a nos dizer: você vai se vestir, mas nunca vai se agasalhar. O que é se vestir? É roupa. É tecido para te matar de frio. Deus, Ele diz que você vem à casa de oração buscar alimento para a alma. E o Espírito Santo te envolve. Mas você vai sempre querer buscar o Espírito Santo. Mas aquele que te reveste, ele te reveste para sempre. Mas então por quê? A palavra diz que não seremos agasalhados. Não seremos protegidos. Ageu, capítulo 1, versículo 7. Assim diz o Redentor: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o grande Hashem. O que é ir ao monte buscar madeira? Ir ao monte é você se reservar no teu quarto, fechar as portas e abrir teu coração para Deus e pedir perdão de tudo que você tem feito. Nós temos que entrar para o nosso quarto e pedir perdão para Deus de tudo que nós temos feito que desagradou a Ele. Muitas vezes fazemos algo inconscientemente e somos punidos pelaquilo que fazemos sem saber que estamos pecando. É por isso que temos que pedir perdão todo santo dia, agradecer por mais um dia quando levantamos, sermos gratos pelo dom da vida. Há pessoas que não têm perna, não têm braço, não têm olhos, não pode ouvir, não pode falar, e mesmo assim é feliz. Você tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, ouvidos, e boca para falar, e você reclama, acha que a vida é ruim. Volta no passado, volta lá no tempo onde os cristãos eram caçados e mortos, julgado numa fogueira ardente, julgado dentro de um tacho cheio de óleo fervendo. Volta no passado, onde os cristãos eram decapitados, enforcados, apedrejados. Você acha que você passa por um deserto? Você não sabe o que é deserto. Você não sabe o que é sofrimento.
Você não entende o sofrimento de Cristo. Cristo sofreu tanto para tirar você do pecado e você continua no pecado. E a palavra continua a nos dizer, versículo 9, esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Por que Deus dissiparia o que você levasse para Ele? É essa a pergunta que Deus está te falando. Por que eu sopraria o pouco que você me trouxe? Disse o Redentor, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria morada. Deus, ele fala assim, você faz todo esforço para trazer algo para mim, mas eu não quero o que você traz. Eu não quero teu dinheiro, eu não quero teu sacrifício. Eu quero só uma coisa, que você cuida da minha casa. Mas você quer, realmente, quando vem a um templo, retornar rapidamente para a tua casa. Mas e a minha casa? Como a minha casa fica? Aí muitos vão dizer, está vendo? A casa de Deus é o templo, porque Deus está querendo que você cuida dela. Não, Deus não está querendo que você cuide do templo. Ele está querendo que você cuide da igreja. E o que é a igreja? A igreja é você. A igreja é a morada da alma, do Espírito. Você é o templo perfeito do Espírito Santo. Mas como o Espírito Santo vai habitar em algo que não está perfeito? Você vê o que Deus diz. Você não está cuidando da minha casa, da minha morada. Cristo, ele disse, eu não habito em templo feito pela mão do homem. Então, onde Cristo habita? Dentro da igreja, dentro de cada um de nós. E como nós estamos fazendo com o nosso templo, com o templo de Deus, com a morada de Deus. Como nós fazemos com a nossa vida. Versículo 10 de Ageu 1. Por isso, retém o céu sobre vós e o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E mandei vinha seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Deus fala assim conosco, tudo que você faz passa assim em vão, porque você não está cuidando da minha casa, você não está cuidando da minha igreja, do lugar onde eu quero habitar. Deixamos a desejar para Deus e muitas vezes sofremos por isso. Devemos avaliar o nosso proceder, porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão, tudo está no mesmo patamar, é do mesmo tamanho. Tanto um pensamento maldoso quanto um crime odioso. Aprende uma coisa, com Deus ou você é frio,
sem fé, ou você é quente e fervoroso, morno, Deus despreza. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Redentor, seu Deus. E as palavras que saíram da boca de Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do grande alvo. Antigamente, lá no passado, quando se ouvia uma pregação, o povo tinha temor. As palavras faziam a alma tremer dentro de si. Hoje em dia, quando Deus fala, o povo não está nem aí. E se fala que o diabo está destruindo a vida dela, ela não está nem aí, nem para o diabo. As pessoas não têm temor de Deus e não têm medo do mal. Sabe o que quer dizer isso? Cristo, ele disse assim: se a luz que habita em vós é treva, tamanha treva que tu está. Muitas vezes, nós procuramos resposta para o que acontece com a nossa vida. Nós procuramos resposta para aquilo que queremos ter ou ver acontecer na nossa vida. Mas Deus vira para você e fala assim: olha, você já tem a resposta. Conserta-te. Desvia do caminho errado. Eu te chamei para ser um vencedor, eu te chamei para ser um filho amado. Por que tanta rebeldia de não querer me ouvir? Ageu, capítulo 1. Versículo 14. E o Redentor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Setiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra da casa do Redentor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Aprende uma coisa. Se Deus fala e há um reboliço dentro de você, e há uma preocupação, a sua mente ela fica confusa, fica querendo achar resposta. Este é o falar de Deus. Isso quer dizer, se você se purificar, a tua redenção está próxima. O que é redenção? É salvação. Mas, se Deus fala e não move nada, você não está nem aí, grande é a sua tragédia. Grande é o seu sofrimento. Porque Deus, ele nos ensina que quando ele toca em nós,
ao mover das águas. A palavra de Deus, ela nos ensina para olhar à nossa volta. Tudo tem a mão de Deus. O cair da folha de uma árvore, o canto dos pássaros, a chuva, o sol, o calor, o frio, a neve. Tudo tem a mão de Deus. Deus, ele nos chama de terra. Deus nos chama de casa, de igreja, de árvore. Mas você sabe por que Deus coloca esses nomes, o apelido em nós? Será que você passou a entender essa coisa? Eu vou te ensinar. A Terra, o planeta Terra, é conhecido por todos como planeta Terra. Mas esse lugar onde moramos não é planeta Terra, é o planeta Água. Nós temos 1/3 de terra e os outros 2/3 é água. Onde pisamos está flutuando em cima de um montão de água. E sabe por quê? Porque no início de tudo Deus disse que faça 1/3 parte de toda a água que aí está, um lugar seco. 1/3 parte. Terra. Deus nos chama de terra. Muitas vezes de terra seca, de terra sem espírito, sem o fluir das águas celestiais, dos mananciais que fluem do céu. Agora sabe o que nós somos? 1/3 de massa. Os outros 2/3 é água, é líquido. Você já parou para pensar? Se nós viemos da terra, somos como a terra. A terra, para ela dar fruto, nós temos que cuidar, adubar, fofar a terra, colocar água, podar os galhos que estão imperfeitos. Para prestar atenção no universo, no cosmos, em tudo à sua volta. Você sabe o que significa bonsai? Bonsai é uma palavra em japonês que significa perfeição, que significa a essência da perfeição. Uma árvore bonsai é uma árvore cuidada com carinho. É uma árvore que podamos as arestas, cuidamos das suas folhas, dos seus galhos tortos e tentamos melhorar o máximo possível para ele ficar perfeito. Aí você olha para uma árvore bonsai, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela seja com 50 ou 40 centímetros, ela dá seus frutos. Você sabe o que isso significa? Não é o seu tamanho que importa para Deus. Não é o seu status que importa para Deus. Não é o seu nível
na cadeia da sociedade, rico, pobre ou mendigo, que vai fazer diferença para Deus, o que importa para Deus é o gigante que habita dentro de você. O que importa para Deus é a grandeza do teu espírito. Você pode ser como um bonsai, uma árvore pequena, mas você tem que dar frutos. Quem era Davi? Davi era um garoto mirrado, magro, raquítico, que até o pai dele não considerava ele um homem. Colocava ele para cuidar de ovelhas. Davi, na sua estatura pequena, matou um leão com a própria mão. Lutou com um urso. Você sabe o que é isso? É um bonsai. Menor, pequeno, mas forte, robusto. Você tem que ser assim. Não importa em que grau da sociedade você esteja. Você tem que ser pequeno para ser grande. Você tem que se recolher a sua insignificância para que Deus cresça em você. Você tem que viver a Bíblia e ser a Bíblia para que você dê frutos. Davi tinha 1,50 m quando ele brigou com o gigante, lutou com o gigante. Você sabe o que é uma pessoa de 1,5 m lutando com um homem maior do que ele? Vamos colocar que Davi tinha 1,5 m e Golias 2 metros de altura. 50 centímetros a mais. Já era difícil Davi vencer Golias. Agora imagine Davi com 1,5 m olhando para um homem de 3 metros, 4 metros de altura. É fácil? Imagine você em frente a um prédio de 4, 5 metros de altura e você olhar e falar: eu sou incapaz de derrubar isso. Mas apenas com uma bomba de dinamite você derruba o prédio. Você está entendendo que não é grandeza que te faz forte? É o que habita dentro de vós que te faz grande. Você sabe por quê? Quanto maior é a pessoa, mais barulho ela faz quando ela cai. Quanto maior a pessoa, maior tem que ser o seu espírito e mais forte ele tem que ser. Então não queira ser grande em status para que o mundo te veja. Seja grande em espírito. Tenha um espírito renovado, uma alma pura, para que aqueles que estão à tua volta vejam você brilhando, veja você glorificando e exaltando a Deus. Davi, por ser miúdo, pequeno, virou para o rei Saul e disse: deixa que eu luto contra esse gigante. E aqueles grandes guerreiros, até os próprios irmãos dele, disse: deixa de ser bobo. Se nós não conseguimos vencer esse gigante, quem dirá você, uma criança? Meu povo.
Deus está falando para você, não é grandeza de corpo, não é grandeza materiais que te faz ser grande aos olhos de Deus. É o teu espírito forte, robusto, cheio de unção, cheio de poder, que derruba qualquer gigante, qualquer muralha. É o que habita dentro de você, que não se vence por barreiras, pelas dificuldades. É aquele que está dentro de você que não se vence por qualquer preocupação ou por qualquer semente que Satanás lança na sua vida. É aquele que habita dentro de você, que abre os caminhos e transforma as trevas em luz. É aquele que habita dentro de você, que quer gritar ao mundo: olha, estou aqui na minha filha, no meu filho. Mas cabe a nós beber da fonte d'água da vida. Cabe a nós buscarmos dentro do nosso quarto, no aconchego do nosso lar, o batismo com fogo. Cabe a nós experimentarmos a plenitude e a essência de Deus. Aquele que ainda não experimentou e não deseja experimentar, não sabe o que é ter Deus dentro de si. E muitos crentes vão dizer: eu tenho. Para ter Deus, você tem que ser luz em meio às trevas. Você não tem que ser uma luz que brilha como a lua. A lua não reflete a sua luz, ela reflete a luz do sol. Nós não devemos refletir a luz de Deus, nós temos que ser a luz de Deus. Porque se Deus habita em nós, a luz que é em nós é de Deus. Se o Espírito Santo se move entre nós, a tua grandeza tem que aparecer, espalhar ao nosso redor. Você sabe o que significa áurea? Você sabe o que significa áurea? Tem a auréola, que é aquele arco celestial de luz que fica sobre os santos, sobre a cabeça dos santos. Mas você sabe o que é a áurea? A áurea é a luz que envolve o teu corpo. Muitos não acreditam nisso. Acham que é coisa de esotérico. Mas aquele que tem a áurea iluminada, bem-aventurado é ele. Porque a áurea, ela mostra como está a essência da tua alma. Se a tua áurea é vermelha, você está cheio de ódio, cheio de mágoa. Se a tua áurea é azul, você está caminhando para a purificação e a santificação. Se a tua áurea está amarela, você está começando a se limpar. Se a tua áurea está branca, você se torna puro. Mas eu vejo muita gente com áurea cinza, áurea escura. Sabe o que significa isso? Está começando a se sujar. E você diz: como você vê a áurea das pessoas?
Não é preciso ter Deus dentro da gente para a gente ver a áurea de alguém. Muitos de nós já morou perto de uma linha férrea. E ao caminharmos pelos trilhos e olhando para frente, nós vemos uma neblina transparente que se move. Isso muita gente já viu, muita gente sabe do que eu estou falando. Aquelas neblinas são as energias do trilho que sobem. O nosso corpo é composto de massa, água e eletricidade. A eletricidade que habita no nosso corpo, ela tem tons de maturidade. E cada tom da sua energia, ela emana para quem quer ver. Mas para você ver, você tem que ter os olhos espirituais abertos. Aí muitos vão dizer, tem que ser sensitivo. O que é ser sensitivo? É você ser espírita? Ser macumbeiro? Ou ser profeta? É isso que é ser sensitivo. Você vê a energia que acende a lâmpada, mas quando você toca você não sente, não leva um choque? Pois é, a áurea é assim. Cuida da tua áurea, cuida da tua alma, porque a tua alma, ela geme para o Espírito Santo. Ela pede misericórdia porque eu estou nesse corpo que está pecaminoso. Eu luto para que esse corpo se converta, mas o corpo não quer converter. E o Espírito Santo sai desse corpo e corre até o Pai e fala, olha, perdoa ele, ele não sabe o que faz. E a Bíblia diz que ele chega lá com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é? O Espírito Santo está implorando ao Pai para te perdoar. Um ser puro que está vendo que a tua alma padece, mas o teu corpo quer ir para o pecado. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo não quer te perder. Mas você quer ir para o caminho da perdição. Quantas vezes o Espírito Santo me convenceu do meu erro? Quantas vezes o Espírito Santo fez eu retroceder? E mesmo sendo pastor, você sabe por quê? Porque o pastor que está no altar e diz que é santo, ele está mentindo. Porque santo só existe um Cristo. Nós buscamos a santidade. Nós não somos perfeitos. Mas antes de apontar defeito dos outros, nós temos que recolher ao nosso defeito. Cristo sempre disse isso. Por que queres tirar o cisco do olho do outro se você tem uma trave no seu olho? Não podemos julgar ninguém. Devemos limpar a nossa alma. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro para Cristo, levar a pessoa a se converter, mas no final você perder a sua alma. De que adianta você estar 20, 30, 40 anos dentro de um templo religioso, orando, buscando, chorando, e no final tua alma ir para o inferno? Deus, ele diz, ama teu próximo como a si mesmo. Quem é o teu próximo?
Nós não somos um, nós somos dois, carne e espírito. Quem é amar o teu próximo? Você, carne, tem que amar o teu próximo, a tua alma. Porque se a tua alma for para o inferno, é você que vai sofrer. Se a tua alma padece, é você quem sofre. Não é mais ninguém, então você tem que amar a si próprio, ao próximo como a si mesmo. Quem é o teu próximo? É a tua alma. E depois, quem é o teu próximo? Os que estão ao teu redor. Mas você não compreende isso. Você diz que ama o próximo, mas é você. Você se ama. Pensa nisso. Porque a palavra de Deus, ela diz: quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo fala conosco todo santo dia. Toda hora Ele está falando conosco, a todo instante. Através do agir de um animal. Através do canto dos pássaros. De uma abelha que voa. Da borboleta com a sua graça. E o seu bailar sobre as flores. Deus está falando com você. E muitos vão dizer: como Deus fala através das abelhas e das borboletas? Então eu quero ver. Você precisa trabalhar para comer. Elas não. Elas têm comida com fartura. É só ir buscar. Aí você vai dizer: mas se eu não trabalhar, eu não como. Toda a palavra de Deus não é para um mundo carnal. Aprende isso. Toda a palavra de Deus é para um mundo espiritual. O que é trabalhar que Deus está falando com você? É estudo, conhecimento. Quando você busca a direção de Deus, a sua vida se torna plena. Você vai viver melhor. É isso que temos que buscar. Provisão divina. Ser rico do Espírito Santo. Você que está do outro lado. Que Deus abençoe a tua vida. Você que pediu oração. Que o Onipotente de Israel derrama sobre a sua vida e dos seus familiares bênçãos sem medida. A todos vocês que estão conosco todos esses anos. Em toda a mídia que nós estamos levando a palavra. A todos vocês. Muitos estão inscritos, outros não. Mas mesmo os não inscritos são muitos. São mais de 1 milhão de pessoas ouvindo a palavra. Seja em qualquer mídia que a gente esteja, nós estamos falando do amor de Deus. E esses que ouvem são bem-aventurados por poder alimentar do pão da vida. Agradeço a todos vocês por nos acompanhar, por todos esses anos que se passaram. E agradecemos a vocês se continuar conosco, caminhando rumo à vitória, rumo ao dia que Cristo virá buscar o seu rebanho. E desde já a todos e a todos os seus familiares, eu peço a Deus que derrama a tua Shekinah e a tua Shalom. Que a paz e as bênçãos do Onipotente estejam sobre cada um de vós, hoje, amanhã e para toda a eternidade.
Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém.